Bem, a história de Ícaro, aquele jovem que voou demasiado perto do Sol, é sem dúvida um dos mitos mais conhecidos de sempre. Funciona quase como o aviso clássico sobre os perigos da ambição. Mas e se a lição que sempre nos contaram for, na verdade, apenas metade da história? É precisamente essa parte que falta que vamos analisar. A narrativa que todos conhecemos é, claro, um aviso contra a arrogância, a hubris. Mas e se essa for só uma face da moeda? E se a verdadeira tragédia não for apenas a ambição desmedida, mas também, e igualmente, a falta dela? Ora bem, vamos recapitular rapidamente a história. Tudo começa com Dédalo, o inventor mais engenhoso do seu tempo, e o seu filho, Ícaro. Dédalo constrói o famoso labirinto em Creta a mando do rei Minos, uma obra tão perfeita que era impossível sair de lá. O problema, o rei, com medo do gênio de Dédalo, prende-o, a ele e a Ícaro, dentro da sua própria criação. A fuga por terra ou por mar era impossível. A única saída estava vigiada. Dédalo então faz o que faz melhor: inova. Olha para o céu e tem uma ideia absolutamente brilhante. Com penas que foi juntando e cera de abelha, constrói uma solução de pura engenharia: asas. Asas para voar para a liberdade, transformando aquilo que era um obstáculo intransponível numa oportunidade. E é exatamente aqui que a versão que quase toda a gente conta costuma saltar uma parte essencial. Antes de levantar em voo, Dédalo dá um aviso crucial ao filho. E não foi apenas não voes perto do Sol. Foi, isso sim, um aviso sobre equilíbrio, sobre dois perigos que são simétricos e igualmente fatais. O que é fascinante aqui é a simetria perfeita deste aviso. Dédalo diz: não voes demasiado alto porque o calor do Sol derrete a cera. Este é o fracasso espetacular, o fracasso do excesso da hubris. Mas, e com a mesma seriedade, ele avisa: não voes demasiado baixo porque a umidade do mar vai encharcar as penas. Este é o fracasso silencioso, o fracasso da deficiência, da complacência. Dois caminhos completamente opostos, mas com o mesmo destino trágico. Vamos então dissecar primeiro o perigo que todos conhecemos: a hubris. É a razão pela qual a história de Ícaro ecoa através dos séculos, como um eterno aviso contra a arrogância desenfreada. Na Grécia Antiga, a hubris era muito mais do que mero orgulho. Era vista como uma força desestabilizadora, uma transgressão contra a ordem natural do cosmos que, inevitavelmente, atraía a ira e a retribuição dos deuses. Era, no fundo, desafiar os próprios limites da condição humana. E este conceito antigo tem um paralelo moderno impressionante. Lord David Owen, que foi neurologista e político, descreveu a síndrome de hubris como uma espécie de perturbação adquirida pelo poder. Indivíduos em posições de grande autoridade podem, segundo ele, desenvolver uma confiança tão excessiva que deixam de ouvir conselhos e, eventualmente, perdem o contacto com a realidade. O filósofo Michael Sandel dá-lhe um nome: hubris meritocrática. É aquela ideia perigosa de que quem tem sucesso o deve apenas e só ao seu próprio mérito, esquecendo completamente o papel da sorte e das circunstâncias. E esta ideia gera uma arrogância que nos faz voar, tal como o Ícaro, completamente cegos para o calor do sol. Mas agora vamos à outra metade da história, aquela que é tantas vezes esquecida. O aviso para não voar demasiado baixo. Este é o perigo da inação, da estagnação, daquele medo que nos paralisa. A complacência não é sinónimo de segurança. É, na verdade, uma forma diferente de fracasso. É o fracasso de quem, por ter tanto medo de cair, nunca ousa sequer levantar voo. É a oportunidade perdida, o talento desperdiçado, são as asas que nunca saem do chão. E isto liga-se de forma brilhante a um conceito da filosofia clássica. Aristóteles defendia que a virtude não é um extremo, mas sim um justo meio entre dois vícios. A coragem, por exemplo, é o meio-termo perfeito entre a temeridade, que é o excesso de confiança, e a cobardia, que é a falta dela. A ambição apropriada fica ali, a meio caminho entre a ambição vã e a total falta de ambição. Portanto, no mito, voar demasiado perto do mar é uma metáfora perfeita para este vício da deficiência. É a cobardia que nos impede de arriscar, é a falta de ambição que nos condena a uma segurança ilusória, enquanto as asas se tornam pesadas e, por fim, inúteis. Ok, então, se os dois extremos levam à queda, onde é que está a solução? Dédalo chama-lhe o caminho do meio. Mas atenção, isto não é um apelo à mediocridade. É, na verdade, uma forma muito mais exigente de excelência. Uma excelência dinâmica. O ponto crucial é este. Os gregos tinham uma palavra para esta habilidade de encontrar o caminho do meio, phronesis, que podemos traduzir como sabedoria prática. Não é só conhecimento teórico, é a capacidade de aplicar esse conhecimento da forma certa, no momento certo.
Dédalo personifica isto na perfeição. Ele tinha a técne, a habilidade técnica para construir as asas, mas também tinha a frónese, a sabedoria prática para entender como e, sobretudo, onde usá-las. Ícaro, por outro lado, tinha as asas, mas faltava-lhe a sabedoria para as manobrar. Então, como é que podemos aplicar isto de uma forma mais prática? Bem, é um exercício de autoconsciência. Primeiro, identificar o nosso mar, ou seja, as áreas onde o medo, a preguiça ou a cautela excessiva nos estão a prender. Segundo, identificar o nosso sol, onde é que a vaidade ou o excesso de confiança nos podem estar a cegar para os riscos. E, finalmente, o passo mais importante, definir o nosso caminho do meio, a ação concreta que equilibra coragem com prudência. No fundo, a lição completa de Ícaro pode ser resumida nesta ideia tão poderosa. A coragem é o que nos tira do chão. É a força que nos faz sair das nossas prisões, dos nossos labirintos pessoais. Mas é a prudência que nos mantém no ar. É a sabedoria que garante que o voo seja sustentável e que nos leve ao nosso destino. A verdadeira sabedoria, ao que parece, não está em escolher um extremo, mas em dominar a arte do equilíbrio, saber quando subir e quando moderar. Por isso, a pergunta que fica é esta. Neste preciso momento de cada jornada, o que é que o voo precisa mais? Um impulso de coragem para ganhar altitude ou um toque de prudência para não queimar as asas?